explico mais para vocês sobre a homossexualidade e o espiritismo nessa série maravilhosa que a gente está fazendo para vocês. Lembrando que o espiritismo não é contra a homossexualidade. O espiritismo entende que a homossexualidade é um estágio de evolução do espírito. O Centro Espírita nunca impõe ensinamentos. Nosso objetivo com esta série é esclarecer vocês e a gente também. Todo homossexual é digno do nosso maior respeito. A homossexualidade não é uma doença. Deus ama todos nós da mesma maneira. Jesus nos ensinou que devemos amar-nos a nós mesmos, devemos amar ao próximo, amar-nos uns aos outros, perdoar 70 vezes 7 nossos irmãos e amar os nossos inimigos, não julgar para não sermos julgados. E a gente planta e colhe nessa vida, né? O que a gente está plantando? Será que é o amor? Tolerância? Não é? Gentileza? Pois é. Bom, para continuar na nossa leitura, a gente está com o norte do livro Sexo e Consciência de Divaldo Franco e pegando o gancho desse livro, a gente tem o seguinte: não é o fato de a lei reconhecer ou não as uniões homossexuais que isso vai alterar a sua existência. Elas continuarão a se formar de maneira massiva, independentemente do reconhecimento do Estado. Por isso, ignoradas é um absurdo e marginalizá-las é um crime, né? Ignorá-las é um absurdo e marginalizá-las é um crime, já que a união moral se efetiva na vivência do amor. Por que não a legalizar? Por qual razão não permitiremos que os seres humanos tenham o direito a tornar legal aquilo que o sentimento já consagrou? Bom, e aí ele nos aponta que Chico Xavier também admitiu a necessidade do reconhecimento legal das uniões homoafetivas. Ver o livro Pinga Fogo com Chico Xavier, primeira parte, capítulo 35, homossexualismo e sexo, e também uma outra parte, mas que a gente vai ver no próximo episódio, tá bem? A gente está aqui nesse livro aqui, Pinga Fogo, de Saulo Gomes, tá vendo? Com Chico Xavier. Tá bem? Capítulo 35. Ele diz o seguinte, vem uma pergunta de Almir Guimarães, tá? Chico, tem aqui uma pergunta de Dona Maria Lúcia Silva Gomes. Pergunta, como se explica o homossexualismo e a perturbação no comportamento sexual à luz da doutrina espírita? E aí, em nota, antes de ser respondida essa pergunta, diz o seguinte: em 1970, o livro Vida e Sexo de Emmanuel havia sido escrito e publicado. As orientações contidas nesta obra seguem a mesma linha de pensamento exposta nesta entrevista, em relação aos temas que foram abordados por Chico. A ideia de orientação e tolerância permeia todo o livro. E aí, para que vocês compreendam melhor, eu vou deixar o link que a gente já fez essa leitura aqui. Tá bem? Vou deixar o link embaixo do vídeo no YouTube. Bom, Chico Xavier responde, né? Vou lembrar novamente a pergunta. Como se explica o homossexualismo e a perturbação no comportamento sexual à luz da doutrina espírita? E Chico diz: temos tido alguns entendimentos com espíritos amigos e, notadamente, com Emmanuel a esse respeito. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, como a assexualidade, são condições da alma humana. Não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito. E acreditamos que o comportamento sexual na humanidade sofrerá, de futuro, revisões muito grandes, porque nós vamos catalogar, do ponto de vista de ciência, todos aqueles que... Só um momento... que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. A criatura humana não é só chamada à fecundidade física, mas também à fecundidade espiritual. Quando geramos filhos através da sexualidade dita normal, somos chamados também
a fecundidade espiritual, transmitindo aos nossos filhos os valores do espírito de que sejamos portadores. Não nos referimos aqui aos problemas do desequilíbrio, nem aos problemas da chamada viciação nas relações humanas. Estamos nos referindo a condições da personalidade humana reencarnada, muitas vezes portadora de conflitos que dizem respeito seja a sua condição de alma em prova ou a sua condição de criatura em tarefa específica. De modo que o assunto merecerá muito estudo e poderemos voltar a ele em qualquer tempo que formos convidados, porque nós temos um problema em matéria de sexo na humanidade, que precisaríamos considerar com bastante segurança e respeito recíproco. Se as potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, nos recursos gustativos, nas mãos, na tatilidade com que as mãos executam trabalhos manuais, nos pés, se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação, para o rendimento no bem, isto é, potências consagradas ao bem e à luz em nome de Deus, seria o sexo, em suas várias manifestações, sentenciado às trevas? E aí, em nota também no livro diz o seguinte: com um ar de satisfação, Almir intervém, informando qual será a nova ocasião em que Chico retomará o assunto. E aí a resposta: num próximo pinga-fogo. A previsão concretizou-se e o tema foi novamente abordado. Bom, gente, nós ficamos por aqui por hoje. Se você gostou dessa leitura, deixa o seu like. É um feedback muito importante pra gente. Deixa a sua curtida para saber como é que está indo o nosso trabalho. Se você tem dúvidas a respeito desse assunto, deixe suas dúvidas nos comentários, porque a sua pode ser a minha, pode ser a dos nossos amigos. Se você gostou desse conteúdo e acha importante veiculá-lo, compartilhe, porque também é importante para nós. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, nós temos um canal no YouTube, no Instagram e no Facebook. No YouTube você pode apertar o sininho que receberá notificações quando a gente colocar mais conteúdos para vocês. Eu desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.